Bom, outro ponto aqui que a gente precisa ressaltar do Bayern de Munique é que o Bayern de Munique adotou essa estrutura aqui, ó. Então o Bayern de Munique pesou, como a gente fala na gíria, né? Ele fez essa relação aqui, ó. Miller contra Kimpembe, Choupo-Moting contra Danilo, Coman contra Dagba. E ultrapassava com Davis. Então, de um lado, na amplitude, o Sané, quando o Paris estava em segunda fase de construção, de um lado da amplitude o Sané, do outro o Davis, né? E aqui uma situação de 3+1, né? Deixa eu deixar evidente para vocês aqui. Uma situação de 3+1. Lucas Hernandes, Boateng e Pavard. E o Kimmich, geralmente com bola à frente deles. O Alaba fazia o controle desse jogo entre linhas, né? Ora, buscava as costas do Gueye e do Paredes, ora, buscava a frente do Gueye e do Paredes para ser uma linha de passe para o Kimmich. Então, mais uma vez, quem consegue fazer o Neymar, quem consegue fazer esse abafa, né? Quem consegue tapar essa bola do Kimmich é o Neymar. Então, na medida que o Neymar anda aqui para o corredor central, na medida que o Neymar fecha aqui o Kimmich, ele tira um pouco do jogo do Kimmich. Então, o Neymar muitas vezes tapava o Kimmich. E o que é que aconteceu muito no jogo, né? Bola no Lucas Hernandes. Lucas Hernandes, nessa situação de 2-1 no Di Maria, diagonais longas para o Sané. Então, princípio de construção do Bayern de Munique nesse momento, né? Ele tentava pouco o jogo interior, não tinha muita possibilidade de jogo interior. O Gana Gueye fechando muito bem os espaços. O Gana Gueye, mais uma vez, né, fez um excelente jogo. Então o Lucas Hernandes fazia muita diagonal longa para o corredor oposto para o Sané. Nessa diagonal longa para o corredor oposto para o Sané, quais eram as implicações disso aqui? Era esse movimento aqui, ó. Deixa eu baixar mais aqui a última linha do Paris, né? Que na medida que a diagonal longa sai, a linha controla, baixa um pouco mais na profundidade. Quando a bola entra no Sané, eu tenho essa situação aqui, ó. Olha o que é que vai acontecer aqui. Desculpa. O que é que vai acontecer aqui? Choupo-Moting, peso na área. Miller, jogo associado. Alaba, antes do Gueye. Coman, profundidade. Davis, profundidade. Di Maria, não baixava, nem a característica dele, não baixava tanto. Nesse momento que o bloco está muito baixo, o Neymar e o Mbappé já não se comprometem tanto na fase defensiva como se comprometiam antes, sempre com o Mbappé mais próximo da profundidade que o Neymar, e o Draxler aqui, Pavard para circulação, Boateng, Kimmich, apoio, cobertura ofensiva, Lucas Hernandes. Então gera essa situação aqui, ó. Gera essa situação do Sané em 1 contra 1 contra o Diallo. E aí, nessa situação de 1 contra 1 contra o Diallo, o Sané, qual é o pé dominante do Sané? O Sané é um extremo canhoto. Então, como o Sané é um extremo canhoto, a grande virtude dele, a grande possibilidade dele é conseguir jogo interior, é conseguir vencer os duelos para o Diallo no sentido do corredor central. Quando o Miller pesa o Kimpembe, quando o Miller, nesse momento em que o Sané é ótimo, em que o Sané traz para dentro e o Miller afunda a última linha, ele faz esse movimento de obrigar o Danilo e o Kimpembe a entrar na área, né? O que é que acontece aqui? O Sané, ele tem mais espaço no corredor central, então esse corredor aqui abre, ele consegue conduzir em direção à baliza. O movimento do Paredes principal é baixar para cobrir o espaço, o Gueye baixa para fechar aqui a entrada do funil e o Dagba baixa junto com o movimento do comando e ganhar a área. Então, quando o Sané tem esse momento aqui, o Sané tem duas opções aqui nesse momento, né? Quando ele faz esse movimento. Achar o cruzamento nas costas do Dagba para a entrada do comando, ou se ele conseguir achar um apoio frontal no Kimmich, por exemplo, que geralmente está nessa altura aqui, o Kimmich conseguir fazer diagonal longa para achar o Davis do lado oposto. A questão é que duas coisas que foram muito boas nos comportamentos defensivos do Paris Saint-Germain no jogo de hoje. A primeira é que o Paris Saint-Germain, quando a diagonal saía, fazia a basculação, né? Aqui em Portugal chama basculação, no Brasil chama balanço. Fazia a basculação muito rápida, então quando a diagonal para o Davis, né? Ou quando o movimento do Sané de fazer aquele cruzamento de pé fechado saía, primeiro, o Paris Saint-Germain ganhou muito duelo aéreo, isso foi importante. Então, quais eram as possibilidades que o Sané tinha nesse momento? Era Kimmich lado oposto para o Davis, ou ele mesmo achar as costas de Dagba. Então, essa situação aconteceu muito no jogo, né? Lembra de como acontecia? Kimmich, pressionado pelo Neymar, acha o Lucas Hernandes em corredor lateral, Lucas Hernandes, diagonal longa no Sané 1 para 1 contra o Diallo, Sané canhoto.
fecha para o corredor central, né? Ele vem por entre linhas, e aí nessa situação, ou passe de retorno no Kimmich, para o Kimmich fazer a diagonal do lado oposto, ou o próprio Sané achar as costas do Dagba. Essa era a principal dinâmica do Bayern de Munique quando ele ia para o ataque, né? Quando ele estava construindo para entrar em último terço. Então, alguns aspectos aqui me chamam a atenção. O 1 contra 1 do Sané, o que é que acontece no 1 contra 1 do Sané? Ele faz com que o Kimpembe venha para as costas do Diallo, e aí o Kimpembe nas costas do Diallo, o Sané tem mais possibilidade de ele trazer para o corredor central. Isso faz com que o Danilo entre mais, isso faz com que o Dagba entre ainda mais. E nesse caso aqui, o Sané consegue achar a diagonal do lado oposto para a entrada do Coman mais facilmente, né? Então, essa estrutura aqui, ó, de 4, mas com o Diallo desalinhado, né, desequilibrado em relação ao Kimpembe, do Danilo e do Dagba, é importante para que a gente entenda como essa dinâmica aqui acontecia, beleza? Bom, então, essa foi a principal forma, deixa eu apagar aqui essas setas para não ficar muito confuso, essa foi a principal forma que o Paris Saint-Germain se defendeu e que o Bayern de Munique atacou.